Galerinha, boa escolha, parabéns. Como que vamos, meus queridos? Tu vê, né, cara, a UFSC nos últimos anos começou a colocar questões discursivas. Eu não sei qual delas tu não pode zerar, não sei se é na física, eu acho que não, física tu até pode, né? Tem outra matéria que eu acho que tu não pode zerar discursiva, tem que ficar de olho nisso. Vamos resolver então a questão do ano passado, a questão discursiva do ano passado. Falava o seguinte, a questão discursiva. O inventário da inovação técnica nos arsenais da Grande Guerra é imenso, diversificado, bem sucedido e supera os limites dos tópicos populares. Especialistas americanos desenvolveram um sistema de radiotelégrafos capaz de orientar todo o tráfego aéreo em um raio de 200 quilômetros, as primeiras torres de controle. Então tu vê, né, que ele está comentando que essa revolução tecnológica da Segunda Guerra Mundial foi fundamental, né? E ele explica dos radares aí. A radiotelegrafia é definida como a telegrafia sem fio, pela qual são transmitidas mensagens através do espaço por meio de ondas. Responda as perguntas sobre o tema tratado acima. Então ele dá essa ambientada e lasca a pergunta a respeito desse assunto para ti. Qual é a natureza da onda gerada na torre de controle? As ondas são mecânicas ou eletromagnéticas? Mecânicas exigem o meio material sacudindo, como ondas em cordas, ondas na água, como o próprio som. Só que se ele falou aqui, né? Radiotelégrafos, ondas de rádio, então só podem ser ondas eletromagnéticas. As ondas citadas são de natureza, vai ficar bem bonito, né? Eletromagnética. As ondas citadas são de natureza eletromagnética. Letra B. Na situação de comunicação entre torre de controle e avião em voo, do ponto de vista físico, qual elemento define a velocidade da onda e qual elemento define a frequência da onda? A velocidade de uma onda depende do meio de propagação. Então, a velocidade da onda é definida pelo meio de propagação. Na situação de comunicação entre torre de controle e avião em voo, então a torre de controle vai mandar uma mensagem para o avião que está em voo. Do ponto de vista físico, qual elemento define a velocidade da onda? A velocidade de uma onda depende do meio que ela se propaga. Como é uma onda eletromagnética, no ar, próximo à superfície terrestre, ela tem uma velocidade. No ar mais rarefeito, em partes mais altas da atmosfera, ela é mais veloz. No vácuo, ela apresenta a sua velocidade máxima. Se essa onda passa a se propagar no vidro, ela diminui de velocidade. Então, o que define a velocidade de uma onda? É sempre o meio de propagação. Às vezes as pessoas têm a tendência de achar que eu posso modificar a velocidade da onda que eu estou gerando, e não é verdade. Não importa se eu falo grave, pessoal, vou fazer a questão da UFSC, ou se eu falo do jeito que eu sempre falei, com a voz aguda, isso não está mudando a velocidade da som no ar, 340 metros por segundo. Quando eu faço a voz grave, eu diminuí a frequência e aumentei o comprimento de onda, mas a velocidade é a mesma. Quando eu falo do voz normal, minha voz é aguda, quer dizer que a frequência é maior que a anterior, o comprimento de onda é menor. Frequência maior, comprimento de onda é menor, mas o produto continua dando 340 metros por segundo, que é a velocidade que depende do meio onde eu estou. Se eu brinco de gritar embaixo da piscina com meu filho, ele adora essa brincadeira, a gente mergulha, eu falo uma coisa, ele tenta reconhecer o que eu falei e vice-versa.
aquele som que eu tentei produzir na piscina propaga-se na água com 1.500 metros por segundo. Talvez por isso a gente não consiga escutar mesmo, né? O som passa tão rápido por nós que fica indistinguível, certo? Então a velocidade de uma onda é definida pelo meio de propagação. Ponto. Já a frequência da onda é definida pela fonte. Pela fonte das ondas. E quem é a fonte dessas ondas? Pode ser tanto a torre, né, que é a sensação que me deu, que ele vai fazer a comunicação entre torre e avião. Mas o cara do avião pode responder, né? Quando ele responde, aí quem é a fonte da onda é o avião, e quem é o receptor é a torre. E quem define a frequência de uma onda é a fonte desta onda. Então, a velocidade da onda é definida pelo meio de propagação. Já a frequência da onda é definida pela fonte das ondas. E aí eu vou colocar aqui torre ou avião. Se eu quisesse deixar mais bonito, caso a mensagem vá da torre para o avião, a frequência é definida pela fonte da onda na torre, instalada na torre. Se é uma resposta do comandante do avião para o operador da torre, aí a frequência é definida pelo equipamento instalado no avião, pela fonte das ondas instalada no avião. Pensa assim, cara. Está escutando, né? Tem uma frequência nesse sacudir. Da onde vem a frequência? Eu que sou a fonte das ondas é que estou gerando uma frequência. Se eu quiser aumentar a frequência, ou diminuir a frequência. A frequência vem da fonte. Se eu sacudo mais rápido ou sacudo mais devagar. A frequência de uma onda é sempre definida pela origem dela, pela fonte. Depois que a onda saiu da fonte, não tem mais volta. Ela vai continuar e vai morrer com a mesma frequência, a carteira de identidade de uma onda. Tu vê, as perguntas não são difíceis, mas nós não estamos habituados a nos pronunciar, né, por escrito. A física já é chata. Quando tem a teoria para tu falar, para já ficar cabreiro. Imagina tu tem o mundo todo para escrever ali, né? Eu confesso, é um momento delicado. A gente está muito... Que bom que tu pediu isso. Seria legal tu pegar 2014, 2013 e tentar fazer também. E me trazer essas questões. Mas não esperar eu fazer só. É muito importante isso, esse sofrimento, essa tentativa, mesmo que frustrado. Leu, não vai fazer porra nenhuma, não sei fazer. Que merda é essa? Fica bravo, fica chateado e traz a dúvida. Ao corrigir, vai te fazer muito melhor do que simplesmente assistir a correção. Muito obrigado, Carol, mais uma vez trazendo coisas interessantes aí para nós. Vamos para a letra C. Apresentando todos os cálculos fundamentados em princípios físicos, determine a razão e 1/2 das intensidades da onda a 1 km, posição 1, e a 200 km, posição 2, da torre de controle. Considere que a torre transmite uniformemente para todas as direções e que não existe dissipação de energia. Ah, que bonita questão. O que é a intensidade de uma onda? Intensidade de uma onda é a potência dividida pela área. Vamos supor que a torre de controle está emitindo ondas a partir daqui. Ele falou que essas ondas são emitidas em todas as direções, né? Então tem ondas eletromagnéticas sendo emitidas para todas as direções possíveis e imagináveis. Então eu tenho que entender que esta potência gerada, quantos joules por segundo eles são gerados, estão sendo
deu dica e ano que não. Aparentemente, ele não deu formulário nenhum discursivo, não tinha que lembrar que intensidade era potência sobre área. Já que ele quer a razão e 1 sobre 2, eu vou fazer potência dividido por área 1, potência dividido por área 2. O aluno tem que entender que a potência é a mesma, né? Porque está sendo gerada pela mesma antena. O que é a divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Como a potência da antena é a mesma, eu posso eliminar. Quer dizer que eu tenho que fazer a razão entre as áreas dessas superfícies esféricas. Alguém lembra como é que se calcula a área de uma superfície esférica? 2πr é a circunferência do círculo. πr ao quadrado é a área do círculo. Eu quero saber quanto couro eu preciso para fazer uma bola de futebol, se eu te dou um raio da bola de futebol, desprezando a perda das costuras. 4πr ao quadrado. A área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Tu vê, né, cara? Mais uma coisinha que o cara tinha que estar fera para lembrar disso. 4πr2 ao quadrado dividido por 4πr1 ao quadrado. Vai cortar 4π com 4π e 1 sobre π2 fica igual. A distância da posição 2 era 200 quilômetros. E o cara que estava a 1 quilômetro, o raio dessa esfera é 1. Caramba, a intensidade na posição 1 dividido pela intensidade na posição 2 dá 200 ao quadrado. 2 vezes 2? 4. Com mais 4 zeros, dividido para 1. 400 mil. 40 mil, desculpa. 40 mil. Considere. É isso aí. Todos os cálculos determinem a razão. Determinei. 40 mil. Ou 4 vezes 10 dá 4. Bem legalzinho a questão. Ótima pedida. Cara, eu não sei se eu dividi com vocês quando eu falei de Guimacete e moleza. Eu acho que foi 2015 eu não fiz, esse ano eu não fiz, não vou fazer, ano passado eu não fiz. Foi 2015, né? 2014, 2013. Eu acho que foi 2013 que eu fiz o vestibular. O último vestibular da UFSC que eu fiz. E eu lembro que na questão discursiva falava lá de esquentar ou esfriar as coisas, quantidade de calor, calorimetria. E aí perguntava lá, né, calcule quanto de calor para não sei o que, era fazer um macete. Calcule não sei o que. E aí num dos itens ele falava lá, determine o calor específico do corpo. E nós vimos, né, que capacidade térmica é característica de corpos, e calor específico é característica de substância. O Czinho do alumínio, o Czinho do ouro, o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Czão, que é quanto calor o cara recebeu dividido pela variação de temperatura, 50 calorias por grau Celsius. Isso, cada corpo tem o seu. Capacidade térmica, característica de corpos, calor específico, característica de substância. É uma coisa clássica da gente cobrar do aluno. A UFSC, cara, errou e perguntou para os alunos qual era o calor específico do corpo. Como eu estava fazendo vestibular e não estava preocupado em passar ou não passar, né? Eu queria me treinar fisicamente, não só a física, saber como é que eu estava nas outras matérias também, né? Matemática, que é a minha praia, química, que são as exatas, a minha praia, e ver o quão idiota eu sou em biologia, geografia, história, né? Porque é foda, né, cara? Faz anos que eu não estudo isso, era bom essas matérias, só que como eu não estudei nada, eu tinha que fazer aquela técnica clássica, só vai naquela que tu tem certeza. Cara, dos 32 mil eu fiquei em 200 e pouco, eu não passei só para medicina. E eu estou há 10 anos sem estudar geografia, biologia, eu não fui bem nessas matérias, só que eu não fui mal, por quê? Eu via uma, porra, essa que eu tenho certeza que está certa, eu assinalava aquela. Se eu não tinha mais nenhuma que eu não tinha certeza, eu não assinalava. Ou seja, meus somatórios eram todos baixíssimos nas matérias que eu não manjava. Assim, eu quase nunca perdi ponto, mas ganhava uma mixaria em cada pontinho. Dos 32 mil concorrentes, eu fiquei nos 200, cara. Fantástico para um cara que não leu nenhum livro de história, não lembra quase nada de geografia. Perdi a questão de qual é o solo que gera petróleo, cara. Tu acredita? Questão discursiva de geografia. Sedimentar, sedimento, petróleo. Porra, eu esqueci qual era o solo, cara. Eu acho que eu passava se eu tivesse acertado essa.
Para medicina, eu fiz medicina só para me divertir, né? Para ver como é que é. Não tenho, né? Não tenho a ideia de fazer medicina na minha vida. Não cheguei a pensar quando eu era mais novo, mas não é uma coisa que, talvez, né? Eu sou encantado pelas técnicas médicas, né? O programa de vai abrir o sujeito, eu adoro. Se vai abrir as tripas do sujeito, vai costurar o cara, eu adoro ver o programa. Mas não quer dizer que eu seria feliz trabalhando com isso no dia a dia, né? Eu estou te falando isso para tu ver, cara, que não precisa ser fera em física e matemática. Mas se tu for bom, mediano em tudo e tiver técnica, não chutar, não arriscar, tu vai muito bem. Ah, pô, mas vamos fazer medicina, professor. Pô, se tu não tá top e tu vai fazer medicina, tu vai estar concorrendo com os caras top. Aí é possível que tu tenha que arriscar um ou outro, entendeu? Para tu poder chegar junto na questão, né? Mas arrisca pouco. Quem arrisca muito na UFSC não se dá bem, certo? Essa é uma dica preciosa. Voltando à questão discursiva, como eu vi o erro dos caras na questão discursiva e não estava valendo nada, eu fui lá e esculhambei, né? Olha, tem um erro grave nessa questão, blá blá blá, expliquei por que estava o erro, calculei, respondi, mas dei uma espetada nos caras, né, para ver como é que eles iam reagir. E eles foram humildes, eles deram o ponto todo, reconheceram que tinha um erro na questão, né? Porque tu vê, tu olha um aluno, né, valendo a questão, e já dá-lhe uma, né, e os caras aceitaram. Então tu vê, às vezes até errinhos tu pode esperar. A UFSC é extremamente filosófica e às vezes ela comete uns deslizes. Dos últimos gabaritos da UFSC tem duas questões que eu não concordo ainda até hoje com o gabarito, que eu acho que eles erraram. Arruma mais uma que agora eu esquentei. Vamos fazer mais uma.